Hoje Lages acordou afoita por conta de um acidente envolvendo o nosso vice-prefeito Jair Júnior. Um acidente que poderia ter resultado numa tragédia, mas felizmente foi um mal menor do que poderia ter acontecido. Então eu vou ir no passo a passo e vou procurar ser o mais técnico e imparcial possível nesse comentário, tá? Passo a passo. É de conhecimento público que Jair Júnior passou por uma situação judicial de uma briga ali que ele teve com a esposa dele, não lembro se é esposa ou namorada, enfim. Então ele respondeu, ou não sei se ainda responde, por Maria da Penha, certo? Ponto. Gerou uma polêmica toda na cidade, enfim, isso e aquilo. É lógico, é óbvio que todos nós somos contra qualquer tipo de violência, seja violência contra homem, contra mulher, contra humanos, contra animais, somos contra qualquer tipo de violência. Ponto. Porém, aquela situação, uma demanda que não compete ao povo lagiano julgar, e sim a justiça, né? Então, é claro que a gente conhece um lado da história, tem o outro ponto de vista, tem amplo direito de defesa, então isso é constitucional e compete à justiça investigar. Agora vamos falar um pouquinho do Jair Júnior político, tá? Conheço o Jair Júnior há mais de 10 anos, né? Quando ele foi eleito vereador a primeira vez, na época eu era vice-presidente do bairro Centenário, sempre tive um apreço pelo seu trabalho como vereador. Na minha opinião, durante os seus 2 mandatos como vereador, foi o melhor vereador de Lages, na minha opinião. Tanto é que na sua reeleição ele foi o mais bem votado de Lages, né? Em época de pandemia, coisa e tal. E no meio do primeiro mandato dele como vereador, na época Bolsonaro foi eleito presidente e estava aquela onda enorme, né? E como visionário que sou, fui o primeiro lagiano a ventilar em redes sociais um pedido para que Jair Júnior fosse prefeito de Lages, né? E estava cotado para ser candidato a prefeito na época, deu aquela repercussão toda e de coisa e tal, e muita gente pedia para que ele fosse candidato a prefeito, e daí eu não sei o que aconteceu ali. Horas daí eles criaram o Podemos, se não me falha a memória, né? Que estava ele, o Lucas Neves, e enfim. E aí, o nome cotado para ser candidato a vice-prefeito ou a prefeito seria o Jair Júnior, né? Daí virou e mexeu, saiu o Lucas Neves, saiu candidato a prefeito, e o ex-vereador Thiago Oliveira saiu a vice do Lucas Neves, né? Foi mais ou menos essa situação, e o Jair Júnior saiu a vereador para uma reeleição, sendo reeleito como mais bem votado de Lages no seu segundo mandato. Ao meu ver, como político, foi bem. Como pessoa, eu tenho uma queixa do Jair Júnior, porque mesmo ele sabendo de todo o apoio que eu dei para ele, né? Várias vezes eu estive na Câmara, né? Institucionalmente, como vice-presidente do Centenário, como pastor, como missionário, e ele nunca me deu sequer um boa noite, nunca me cumprimentou, coisa que por elegância, por respeito, boa parte dos vereadores sempre fizeram. O Jair Júnior, não lembro dele ter apertado a minha mão algum dia.
Ah, não, um dia ele apertou a minha mão porque eu estive no gabinete dele, mas ele nunca me deu muita moral, não. Ponto. Mas eu também, para mim, é irrelevante, porque a amizade dele comigo ou não é irrelevante. O que a gente queria era que ele fizesse um bom trabalho por Lages. Ponto. E aí, sabemos também que ele continuava no auge, né, como um político de destaque em Lages, e ele, num acordo de coligação, ele foi candidato a vice-prefeito da Carmen Zanotto, tá? E a chapa foi eleita. E a Carmen, quando montou a chapa com ele, com certeza conhecia muito bem o Jair Pessoa, na minha opinião, e sabia do seu perfil de trabalhar. A chapa foi eleita. O Jair teve aquele processo pessoal lá, aquele problema particular dele. Ao meu ver, houve um erro institucional da Carmen fechar o gabinete dele, porque numa democracia, né, quando você é eleito, tu não pode ser destituído de um cargo sem que haja contra si um processo em trânsito julgado com sentença condenatória. Então ele não tinha, ele estava vice-prefeito, né, e mesmo tendo sido retirado do gabinete dele, ele fez o que eu nunca vi na minha vida um vice-prefeito fazer. Ir para a rua, fazer matérias, e brigar, e cobrar, isso, aquilo outro. Tiveram um desacerto político. Na noite de ontem, segundo informações, o GAECO estava atrás dele, ele estaria, segundo informações, metendo fuga, e acabou se envolvendo num grave acidente, né, na 116. Ponto. Em relação à questão jurídica, não sabemos. O que eu sei, o que eu vejo no YouTube através de alguns tutoriais, não é crime fugir quando se tem um mandato de prisão. Pode ser que de repente ele estava com um projeto de fugir, se esconder em algum lugar e entrar com uma ação para tentar revogar um eventual mandato de prisão. Talvez fosse essa a intenção dele. Em relação ao que o GAECO tem em mãos, a gente não sabe. Pode ser que seja pertinente, a gente não sabe. Eu também confio bastante no trabalho do GAECO. Enfim, se envolveu no acidente, mas segundo informações está hospitalizado, seu quadro de saúde é instável, e como ser humano desejo melhoras para ele, que Deus abençoe, que a saúde dele esteja bem, né? E como cidadão que sou, que acredito na justiça, desejo que a justiça seja feita e que o GAECO e as autoridades possam desenvolver o melhor trabalho possível, tanto na parte da acusação quanto na parte da defesa. Dito isso, encerro essa live, agradecendo a todos pelo carinho da audiência e Deus abençoe.